Macalossi, entrevista exclusiva contigo agora, deputado federal Jerônimo, meu conterrâneo, também sou de Palmeira das Missões, vai contigo. Tudo bem. Temos aqui o deputado Jerônimo Gergen, que foi relator da Lei da Liberdade Econômica, essa lei que provavelmente hoje faz diferença, senão nós teríamos até uma perda ainda maior no número de empregos no Brasil. Aceitou o convite para participar da edição de hoje do nosso programa. Deputado, é um prazer. Boa noite. Tudo bem, Guilherme. Prazer é meu. Um abraço a vocês dois Guilhermes, né? Mas principalmente também aí, né, Macalossi, ao Paz, que é meu conterrâneo, amigo de família. A gente tem muito carinho por isso, viu, Guilherme? E eu estou direto aqui de Casca. Eu fiquei os primeiros 20 dias em Porto Alegre, mas aí eu tenho filha pequena, vim para cá, né? Porque aqui, pelo menos, tem um pátio para brincar, não é fácil. Eu quero até registrar a força das pessoas que, ficando em casa, cumprem o seu papel e, obviamente, cumprimentar vocês, né, do jornalismo, da saúde, do transporte, da agricultura, que segue tocando a vida com as restrições que tem, mas vocês são fundamentais para isso, né? Você falava num assunto que é justamente o foco, Macalossi, que eu vejo que gera um pouco de angústia dentro do próprio governo. O governo vinha com ações, uma reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, uma retomada do crescimento econômico, ajuste fiscal. Éramos para estar discutindo, neste momento, agora, a reforma administrativa, a reforma tributária, né? E, de repente, aparece esse vírus e, simplesmente, tudo cai por terra. Eu até ouso dizer que nesse momento nós nem temos economia, né? Nós temos que trabalhar para que, quando isto passar, a gente tenha a condição de não ter deixado alguma coisa quebrada no caminho, não só financeiramente, mas estruturalmente, para retomar o mais rápido possível, porque as perdas já aconteceram. E é nesse sentido que eu lamento a briga política que está havendo lá em Brasília, né? E que é usada, inclusive, para alguns governadores cumprindo o seu papel, mas buscando espaços políticos. Nós perdemos tempo e perdemos vidas, né? E perdemos, acima de tudo, muito dinheiro, porque o que eu estou vendo, uma série de medidas sendo anunciadas, vários decretos, várias medidas provisórias. Hoje eu fiz 4 reuniões com setores econômicos, até vou relacionar aqui para não dizer nada errado, né? Mas eu reuni os TRRs do Brasil inteiro, eu reuni as cerealistas, eu reuni a aviação agrícola, né? E ainda teve mais um setor, e todos eles são unânimes em dizer que os anúncios que estão sendo feitos não estão chegando na ponta. Então, é a velha prática do governo ganhar tempo anunciando, as coisas vão tendo que se resolver de algum jeito pelas empresas, né? Já temos um mês aí que tem que pagar folha para todo mundo, muita demissão, né? E é unânime essa questão dos juros, né? Que o setor de transportes foi a 4ª reunião que eu fiz hoje. Só setores pesados da economia. Amanhã eu vou relatar isso aos ministros, eu combinei com a ministra da Agricultura, com o ministro Rogério Marinho, que tem sido uma interlocução no meio dessa crise, porque o governo você não consegue articular com ninguém, né? Você tem um confronto entre o técnico e o econômico, presidente e ministro da Saúde, especialmente. Ontem, mais um erro, né? Para que aquelas entrevistas daquela forma que aconteceram? Se nós precisamos ter um comando. Eu acho que no Brasil, Paz, o grande problema está sendo o seguinte: você não tem previsibilidade de nada. Você sabe que pode ser longo, a tendência é ser longo e do governo não vem nada, né? Então, é este o erro que, no meu ponto de vista, está custando muito caro. E nós temos, então, um cenário mundial com crise sanitária, consequentemente, uma crise econômica importante, e no Brasil, 2 outras situações. Uma crise econômica maior que a do Brasil, pelo confronto político, e no Rio Grande do Sul, uma seca terrível. Estou aqui em Casca, aqui no interior, região onde não faltava, Palmeira mesmo, aquela região sempre, nos últimos 7 anos lá, produzindo muito bem, não colheram, não estão colhendo, vão ficar sem giro, o comércio fica sem giro também, mesmo que tivesse aberto, e isso é uma situação ainda mais grave na questão do Rio Grande do Sul, que nós precisamos ter um suporte melhor do que esse anunciado semana passada. Deputado, nessa questão, como é que funciona
projeto, a Bolsa Estiagem? Eu aqui onde estou, né, não tem ninguém com muito mais do que talvez uma outra área de 300, 500 hectares, mas isso não sei se chega a 5. O resto é tudo pequeno produtor, muita proteína animal, né, o leite já vem numa crise há 4 anos, agora o milho não deu, né, a seca matou, o Pronaf não tem lá o Proagro em cima disto, muito produtor de leite vendeu as vacas para pagar a conta, aqueles que plantavam grão não colheram, né? Consequentemente, você vai ter propriedade rural sem renda. Por mais que o governo prorrogue, né, as contas, criou 2 linhas aí para tentar dar uma alongada, ele não deu nada que garantisse a renda do trabalhador. E o perfil do pequeno agricultor, ele não pode ser, como estamos lá, pelo menos, tentando botar o Corona Voucher nele, mas ele não é um potencial de R$600 por mês que mantém o giro da sua atividade e a vida familiar. Então, a FETAG esperava um salário mínimo, pelo menos, né, porque são produtores, é diferente de uma ação meramente social de alguém que está desempregado, Bolsa Família, é alguém que está trabalhando, o clima matou, né? E agora vem esse problema. Então, eu fiz uma emenda na medida provisória 946, tentando melhorar um pouco a condição da agricultura familiar. Mas quero ser muito sincero, se nós conseguirmos ainda incluir o Corona Voucher, do jeito que eu estou vendo a falta de articulação lá em Brasília, vai ser muita coisa, né? Avançar o ponto da Bolsa Estiagem, eu percebo que não há essa sensibilidade do governo. Uma outra emenda que eu apresentei tem sido aí, Macalossi, um grande debate em Porto Alegre, né? Nós estamos discutindo se a passagem tem que cobrar o Uber que entra em Porto Alegre, ou coisa e tal. Se deram conta que o transporte vai morrer agora definitivamente, porque ele caiu pela menos da metade, as folhas de pagamento das empresas precisam ser pagas, eles não têm essa condição, né? Então, eu também apresentei lá uma proposta, o governo está sinalizando que prefere um financiamento direto, mas aí você vai ter que fazer o giro para pagar. Eu queria que pudesse comprar e usar, inclusive, o endividamento das empresas para, nesta retomada, depois do Covid, esse crédito ser destinado àquele que perdeu o emprego, ao cidadão de baixa renda, ao Bolsa Família, ao estudante. Então, é incrível como todos os setores estão sendo afetados e nós estamos trabalhando sem a presença física em Brasília. Isso é bastante difícil, viu, Paz? Acho que até converso com mais líderes de setores aqui do que talvez lá naquela correria. Mas na hora de amarrar, na hora de articular, na hora de saber o que os líderes fizeram lá, esse é um outro problema. Os líderes estão em Brasília. Eles com o Rodrigo Maia, se articulam, né? Nós não estamos em Brasília. Então, você tem que fazer trabalhos, emendas, mas na hora de amarrar, você não está lá. Então, é muito complicado. Eu hoje busquei 4, 5 interlocutores no governo para poder avançar. Então, a questão da agricultura familiar é isso. O pequeno produtor, que representa 85% da agricultura do Rio Grande do Sul, ele vai ficar sem renda, né? E isso é muito preocupante. Ele não pode. Ele era alguém que estava produzindo e que o clima e o ambiente não deixou que ele pudesse fazê-lo. Jerônimo, tu mencionaste muito a falta de articulação e essa briga que se vê em Brasília. Teve nova etapa no final de semana, a entrevista que o ministro Luiz Mandetta deu ao Fantástico, cheia de alfinetadas no presidente da República. Como é que está, na avaliação sua e dos seus pares, com quem o senhor provavelmente dialoga, esse contexto, que obviamente não é produtivo para ninguém? Bem, Macalossi, eu fui colega do Bolsonaro há 8 anos, então eu nunca imaginei. No início da campanha, eu apoiava o Flávio Rocha. Depois, quando o Flávio desistiu, eu fui com o Bolsonaro. E sempre digo, não tem eleitor do Bolsonaro arrependido, porque o que tinha na outra ponta era desastre total. Então, eu nunca imaginei que o Bolsonaro fosse ser um hábil articulador, né? Mas a gente imaginava que se a economia voltasse a crescer, não ia depender mais do problema político. E ela ia nesse sentido, né? As ações que o Ministério da Economia vinha fazendo, as reformas em andamento. Vale lembrar que no início de 2020 a projeção para o PIB era de 2,5% de crescimento. De 2,5% a 3%. Antes do corona, né? Isso. Só que o ano começou muito ruim politicamente, antes do corona ainda.
porque teve aquele episódio do miliciano morto, as declarações. O presidente ele não acertou até o coronavírus nada politicamente. O que foi criado de atrito dentro do Palácio para o próprio Palácio, vocês é só lembrar um pouquinho, janeiro e fevereiro não precisava ter oposição, né? Era dentro do Palácio. Então se perdia tempo, quem sabe se perdeu tempo para se dar conta que no Carnaval viriam estrangeiros, né? Que no Carnaval o brasileiro aproveita para viajar, e aí isso aí poderia trazer o vírus mais rápido e maior volume para cá, que no meu ponto de vista isso passou, enfim. Só que aí entra o coronavírus e a coisa piora, né? Eu tenho dito, as declarações do Bolsonaro, elas têm muito mérito o problema econômico, mas o jeito que ele disse na primeira fala dele foi mais ou menos do tipo assim, mata todo mundo, mas vamos trabalhar, né? Embora o que ele estava querendo dizer é que tínhamos que tentar achar o meio termo, quem sabe... Não é tanto a preocupação em si, a forma, que é o principal problema do presidente. Só que não juntou mais depois, né? Porque aí atritou com os governadores. O que é aquele debate do Dória e dele numa reunião de governadores? Foi tudo menos um debate, que ali foi uma sessão de pugilato verbal. Então, congelou os governadores numa posição que virou questão de honra eles não ceder, porque o Bolsonaro prega exatamente o contrário. No meio disso ficou o ministro da Saúde. Talvez o correto tivesse sido assim, vamos fechar as localidades onde isto acontece. Achou um vírus lá em Passo Fundo, fecha Passo Fundo. Achou um vírus lá no... Agora não, fechou o Brasil de uma vez por todas, e se não era ele que queria fechar, os governadores foram fechando, os prefeitos entraram em pânico, né? E aí estamos aí. E eu não gostei realmente da entrevista. Eu há muito tempo eu venho cobrando uma pacificação disso. Tem que ter um espírito estadista. Sei que o Mandetta deve estar de saco cheio, mas não foi legal. Só o fato de ir na televisão que o presidente não gosta já é uma reação de rompimento, né? E eu pensei que ele ia ser demitido hoje, não foi. Enquanto isso, nós ficamos aí correndo do vírus, né? Porque é tão massificado a informação, parece que às vezes dá a impressão que se tu olhar para fora, o vírus está ali, né? Ele está olhando, e as pessoas, ao mesmo tempo, precisam voltar a trabalhar, porque não está chegando auxílio do governo, as contas estão aí por ser pagas, né? E é exatamente isso que eu vejo que piorou. Mas a marca do governo sempre foi de desarticulação, né? E aí você traz um cenário onde você tem o governo do presidente, você tem o vice-presidente, você tem os filhos do presidente, né? Você tem o ministro Moro, você tem o ministro Guedes, que não deviam nunca ter unificado os ministérios todos num só. Nós não temos o planejamento, nós não temos a indústria e comércio. Numa hora dessa tinha que ser um ministério. O nosso Costa lá, o secretário, uma bela figura, mas tínhamos que ter um ministro para ajudar a articular. Então, para nós conversarmos, eu tenho que ir lá no ministro da Integração Nacional para tentar ver se eu chego até a Casa Civil, né? É que agora me parece que tem lá um cara muito firme, mas até então quem estava lá era só para os seus interesses, era só para suas vaidades, e acabava não chegando lá nunca nenhum assunto, né? E isto continua. Só que agora as questões todas, Paz e Macalossi, é tudo muito rápido, não dá para esperar. E não adianta, quem não sabe, é a mesma coisa que botar eu jogar bola lá no meu Colorado, não vou saber, né? E é mais ou menos isso que nós temos que comparar. Deixa eu te perguntar sobre um assunto que começou a ser debatido hoje com mais vigor na Câmara dos Deputados, que é o Plano Mansueto. Como é que está a articulação para a votação desse projeto na Câmara? Eu vi vários parlamentares criticando e o governo parece insatisfeito com o rumo que a coisa tomou dentro da Câmara dos Deputados. Muitos estão dizendo que, na verdade, se transformou no projeto Mãe Sueto, porque é para passar a mão dos governadores e vai gerar uma bomba fiscal. Concordas com isso? Qual que é a tua avaliação do projeto? Acabou chegando lá um acordo, não com o governo 100%, mas se reduziu muito. Ele foi votado agora há pouco. Nós estávamos em sessão até 10 minutos atrás, né? Não na proposta que estava até ontem, que era um absurdo, eu votaria contra, né? Era a proposta agora, que foi escrita pelo substitutivo, no caso. Mas foi feito um novo substitutivo com um novo acordo, né? Acho que ficou bem... Eu não conheço ele bem por completo, mas dá umas garantias aí para que não dê rombo no governo também e que o governo ajude os estados. Eu digo, né, Macalossi, nós estamos dando R$600
para muitos cidadãos que merecem e precisam. Mas nós não estamos pagando o salário da merendeira, que ganha R$600 no salário do governo do Estado. Estamos pagando em 4 vezes. Então, qual é a diferença daquele Bolsa Família, que vai ganhar os 600, e aquele servidor, que é a grande maioria, que não ganha? Então, pelo menos isso o governo federal poderia atender o nosso Estado e, consequentemente, dar uma margem até de um suporte melhor para a saúde, para enfrentar o coronavírus agora. Então, isso foi votado. Né? É importante, no caso de um projeto como esse, né, deputado, desculpe interromper, mas a dosimetria das ações. A gente fala em dosimetria da pena quando se refere à punição, nós temos que falar de dosimetria das ações, porque, ao mesmo tempo, os estados e municípios precisam de auxílio financeiro, mas, ao mesmo tempo, esse auxílio financeiro também não pode ser uma autorização para que o gasto seja supérfluo, com coisas que nós sabemos depois vão ser muito difíceis ou serem impossíveis de serem pagas. Não, eu concordo, e foi graças à mobilização da sociedade que não avançou assim. Agora tem lá, parece-me que um percentual de perda da arrecadação de 30%, a partir daí a União ajuda, ficou bem, não posso dizer se foi ideal, mas ficou melhor e ficou aceito. O problema é que negociar com o governo, você vai lá, o Paulo Guedes esses dias disse que ia mandar 40 milhões de testes por mês aqui, não existe nem para vender, né, esses testes, então tem essa dificuldade que eu falava há pouco, mas isso tudo mudou, com essas travas eu acho que melhorou um pouco a situação do projeto, e também se não fizer alguma coisa, agora o presidente pode vetar, mas se nós também não legislarmos, depender do governo, não vem, então eu faço esse meio campo. Agora entra um assunto aqui, que eu acho que nós temos que matar de vez por todas no Rio Grande do Sul, que é a tal de Plano Mansueto e Plano de Recuperação Fiscal, Macalossi. Eu posso afirmar isso. Eu votei contra, disse para o Sartori, governador, isso aqui é para o Rio de Janeiro, o senhor não vai aderir. O Temer é do seu partido, tem que pedir a revisão da dívida. Nós já pagamos essa dívida. Nós contratamos em 98 por 9 bi, pagamos mais de 30 e devemos 60. Assinar o plano de recuperação fiscal é prorrogar por mais 60 anos com juro de 8,9, quando a Selic está a menos de 4, tá? E para ganhar 4 anos de folga por causa de uma liminar lá no STF. E o senhor acha que é factível fazer isso agora? Porque muitos dizem não, que é veja bem, então eu votei contra, não deu outra. Não é porque eu torci contra, mas eu sabia que não ia dar. Sartori não aderiu. O Eduardo disse na campanha que ia pedir a revisão do contrato e não o plano de recuperação. Assumiu, reviu a posição dele, né, e já tem 1 ano e 4 meses que ele está correndo atrás do rabo do cachorro e que não vai assinar. E agora entra a Covid. Então, eu fui um dos que defendeu que não tem mais que ter plano Mansueto. O plano Mansueto era num cenário antes da pandemia. Agora nós vamos aumentar nossa dívida, com certeza. Agora nós vamos ter menos arrecadação, e disse isso ao governador, não há nenhuma deslealdade eu estar falando aqui na televisão, porque falei a ele, falei para toda a bancada. Agora nós temos que ganhar esse fôlego, que está dado aí até o final do ano, com prazo para não pagamento, e depois nós temos que fazer um movimento para discutir o tamanho da nossa dívida com a União, e não querer assinar o reconhecimento dessa dívida que já foi paga para mais tantos anos. Aí nós vamos matar o Rio Grande do Sul. Então, neste ponto, tem males que vêm para bem. O plano Mansueto morreu lá na Câmara, viu, Macalossi? Esse não avança mais. Por isso que eles usaram o termo Mansueto, que era tentar fazer uma ajuda direto do que ficar enrolando. Né? Acho que foi bom, pelo menos aqui também, vendemos algumas estruturas que tinham que ser vendidas, CE, CRM, né? Isso foi, né? Mas não dava para vender coisas para aderir ao reconhecimento de uma dívida já paga. Então, o Mansueto lá perdeu força e agora, eu disse isso ao governador, a tese que eu defendo é uma revisional, né? Já que tu usaste um termo jurídico antes aí, uma ação revisional. Temos que rever o contrato, aquilo que já foi pago, o que o Estado nos deve. Eu tenho um pouco de encheção de saco com essa tal de Lei Candir aí, que não é bem como dizem. Para mim, isso é jogo já jogado, não adianta... Eu acho que é ouro de tolo esse negócio da Lei Candir. Não acredito muito no futuro disso, não. Para quem não sabe o que dizer de proposta, fala na Lei Candir. Nós temos que ter a revisão do contrato. A partir de agora, acaba com o plano de recuperação fiscal, porque nós já perdemos o governo do Sartori e quase 1 ano e meio do Eduardo. Quase metade do governo Eduardo. Do governo lá. Jerônimo, nós estamos caminhando para o fim da entrevista. Eu tenho uma pergunta. Deve ter uma pergunta. Vai lá.
Deputado, Barbarizado. senhor... Outra hora vamos falar mais tempo, porque com vocês é bom de debater. Mais hard news, assim, trazendo várias informações. Também tem hoje o senador Álvaro Dias na sequência aqui do programa. O que o senhor está achando das atitudes do governador Eduardo Leite? Está demorando na compra de EPIs, agora anunciou os testes rápidos. Você mesmo disse que está demorando para chegar às ações lá na ponta. Que análise tu faz disso? Porque o prefeito de Bagé disse... Ele quer ajuda, ele não quer container. É, a mesma coisa... Jerônimo, desculpa, deixa eu só fazer um apêndice à ótima pergunta do Guilherme, porque vai de encontro ao meu comentário inicial sobre o número de testes que estão sendo feitos no Brasil. A média do Brasil é de 250 testes por 1 milhão de habitantes. Daí o Guilherme menciona o container, que na verdade não é container, é uma caixa. Tem município de 20 mil habitantes que vai receber uma caixa com 20 testes. Me parece, claro, melhor do que nada, mas absolutamente insuficiente. E daí se perde o sentido da quarentena, porque o objetivo da quarentena era fortificar o sistema de saúde e identificar o vírus. Você não tem os EPIs necessários, pelo menos eles ainda não chegaram, e o número de testes é insatisfatório. Portanto, é um voo no escuro em relação ao número de casos. Por mais que o Mandetta diga que existam projeções matemáticas, o que comprova a existência do vírus é o teste. Vai lá. Bom, aí é aquilo que eu falei, Paz, lá do início da nossa conversa. Nós perdemos tempo para organizar. O negócio estava aí desde o início do ano lá na China, era óbvio que aquilo ia evoluir, né? Então começamos com lockdown, depois não era mais lockdown, aí agora fecha, agora não fecha, agora investe em hospitais. Lá em Palmeiras tem um hospital que tem 60 milhões já investido, então vai lá e termina aquele hospital, 72 municípios sem uma UTI lá, imagina a situação. Agora migra todo mundo para o teste, mas não tem os testes, não tinha máscara, não tinha... Essa é uma parte da desorganização que começa em Brasília, que deixa soltos os governadores, que não tem dinheiro, vamos ser bem sinceros, aqui também não tem dinheiro, né? E aí acaba cada um tentando fazer às vezes até uma maquiagemzinha para atuar, né? Eu gostaria muito que o governador, que é uma pessoa muito calma, né? Ele pudesse tentar convencer os aliados dele, o Witzel, o Dória, e de alguma forma eles retomar o diálogo com a União. Eu acho que isso é importante, o dinheiro está lá. Se ficarem nessa briga dos governadores com o presidente, daqui a pouco vai a Caixa sem os testes lá, viu, Paz? Eu não posso julgar que ele não esteja fazendo o que é possível até esse momento. Agora, eles não estão fazendo certo, os governadores e o presidente, quando mantêm essa briga, porque é isso que está nos atrapalhando. Muito bem. Deputado Jerônimo, obrigado, hein? Prazer muito grande, moçada. Olha, parabéns pelo belo trabalho e eu estou aqui sempre à disposição. Eu estou fazendo diariamente contatos, também eu tenho com o setor de proteína animal, com o setor de maçã, com as cooperativas, revendas. A hora que vocês quiserem que a gente venha e faça um resumão desses contatos aí do dia a dia dessa turma, eu estou à disposição. Acho que é importante para nós vermos os reflexos econômicos, né? Eu também fiz uma consulta a vários médicos, amigos meus, para eu poder amadurecer a decisão. Estou sempre à disposição. Um abração a todos vocês aí. Deputado, então vamos fazer o seguinte, convite já de público. Vamos dar mais uns 10 dias aí e o senhor participa de novo para falar especificamente sobre isso. Daí. O que o senhor acha? Só avisar o Apolos lá que eu estou à disposição. Perfeito, então. Eu vou contatar a sua assessoria. Tá bem? Grande abraço. Um abraço, deputado. Obrigado.